Olá, pessoal, espero que estejam bem. Então, para quem não me conhece, meu nome é Wastiane, professora de língua portuguesa. Então, nós vamos retomar, as nossas aulas remotas. Nos últimos meses, de novembro e dezembro, nós vimos muitos conteúdos. Então, durante essa semana, nós vamos revisá-los, certo? Apenas na próxima semana, na segunda-feira, nós nos encontramos com conteúdo super novo, certo? Então, o que nós vimos, em novembro e dezembro, nós vimos muitos conteúdos, Nós conhecemos alguns gêneros textuais, que foi o gênero entrevista e o gênero conto fantástico, não é isso? Vimos também os sentidos das palavras, as palavras elas podem assumir outros sentidos, não só um sentido real, mas também ela pode assumir um sentido figurado, Então nós temos aí a presença de uma linguagem denotativa e conotativa, não é isso? E vimos também elementos desse do gênero conto fantástico, E vimos por último os pronomes, não é isso? Que foi o pronome parte 1, Que foi só os pronomes retos e oblíquos, ok? Então, nessa revisão, nós vamos dar ênfase ao gênero conto fantástico, certo? E também ao sentido das palavras, ok? Eu vou só lembrar, certo? É uma lembrança. Então, o que seria um conto, E um conto fantástico, Então, não é apenas um conto, é um conto fantástico, não é isso? Um conto, ele é uma narrativa, A primeira característica dele, do conto, é ser algo narrado, é uma narrativa. Outra característica do conto, esse aspecto de acordo entre o narrador e o seu leitor. Então, quando eu inicio uma leitura, eu vou iniciar essa leitura sabendo que ela é uma ficção, é verdade? Então, eu entro de acordo com esse narrador. Que acordo é esse? Acreditar naquilo que é dito no conto, certo? Sem duvidar, Esperar, isso quer dizer esperar de tudo daquele conto, ok? E quando nós falamos de conto fantástico, de narrativas fantásticas, Então, que seria tipo de narrativas são essas? Narrativas fantásticas ou contos fantásticos, São contos onde acontece algo extraordinário, algo que não é esperado, é algo que está fora da realidade, é algo extraordinário. É uma ficção, mas é algo que você diz assim, isso é impossível de acontecer, Então, isso é uma característica do conto fantástico, mas como eu disse a vocês, Existe aí um acordo, entre o leitor e o narrador da história, certo? Assim foi um conto que nós trabalhamos em sala chamado conto, o nome do conto chamava-se As Formigas, Que aqueles que não leram vão ler, eu não vou comentar a respeito do conto, certo? Então, as formigas também traziam um aspecto fantástico deste conto, certo? Outra coisa, que nós vimos são esses elementos do conto. Então, o conto fantástico, outra qualquer narrativa, ela possui elementos para que aquele conto possa existir, por exemplo. Então, que elementos seriam esses? É o narrador, é a voz, é aquele que narra, Então, existe aí o narrador, existe o tempo dessa narrativa. Que tempo é esse que ela acontece? Existe o espaço onde ela acontece. Existe também os personagens, Então, existe o enredo, existe a história, existe os personagens, um personagem principal, um personagem secundário. Só que os contos fantásticos, como o conto As Formigas, ele é um conto longo, por exemplo, mas também existem contos curtos, certo? Mas esses contos longos, por exemplo, são contos longos apenas na escrita. Nós vimos ele com várias páginas, mas a característica principal do conto é ser curto, não curto em relação a palavras.
há poucas páginas ou muitas páginas, certo? Ele é curto porque ele se desenvolve num curto tempo e também se desenvolve num curto espaço. Então ele tem poucos personagens, o local onde ele se realiza geralmente é apenas em um local onde a trama se realiza, ok? Então esses são os elementos do conto, né? São os elementos de uma narrativa. E a principal característica do conto fantástico é esse fato dele ser extraordinário, né? Então eu preparei para vocês um conto que se chama O Homem que Entrou pelo Cano, que é bem interessante esse conto, espero que vocês gostem, certo? Vocês vão ler, eu preparei um formulário para vocês no Google Forms, onde onde vocês vão colocar o que vocês acharam do conto, tem algumas perguntas objetivas, mas também tem algumas perguntas subjetivas, certo? É um conto curtinho, você lê bem rapidinho, responde bem rapidinho também. E nesse conto nós vamos encontrar é, algo que nós falamos que é o sentido das palavras. As palavras, elas assumem outros sentidos. É um sentido denotativo ou um sentido conotativo. Então, o sentido denotativo é aquele sentido real, é o sentido habitual, certo? E o sentido conotativo é quando essa palavra ela assume outro sentido. Por exemplo, se eu encontro uma rosa e digo essa rosa é bela, aí é o sentido real, eu estou dizendo mesmo para a rosa que ela é bonita, né? Mas se eu encontro com uma pessoa que eu admiro, por exemplo, eu digo, fulaninha é uma rosa de menina, né? Então essa rosa aí assume outro sentido, quer dizer que ela é bela, que ela é simpática, que ela é meiga, certo? Então ela assume outro sentido, sentido conotativo. Então, nesse conto, nós também vamos encontrar um efeito de sentido nas palavras que nós encontramos muito nos contos, né? Nos elementos de ficção, elas assumem outros sentidos, outras palavras, certo? Então, vão lá, façam no Google Forms, nesse formulário, que vai contar também com a presença de vocês dessa semana, certo? É bem fácil, bem simples, de repente vocês respondem, certo? Então, até mais, nos encontramos na segunda-feira com assuntos novíssimos, certo? Então, bons estudos, nos encontramos na segunda.